Agora chegou aquela hora mais gostosa, né? A gente ouvir a palavra do Senhor. A mensagem de hoje está baseada no livro profético de Abacuque. E convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Mas você pode deixar a sua Bíblia aberta, tá? Porque nós vamos ler durante a mensagem vários versículos deste livro. Este livro profético é bem curtinho, são 3 capítulos apenas. Eu gostaria de estar lendo todos os 3 aqui, porque é maravilhoso. A gente poderia ler os 3 capítulos e ir embora para casa, a mensagem já estava entregue. Maravilha. E nós podemos aprender grandes lições através deste livro. Para quem não sabe, Abacuque foi um profeta que atuou entre a queda de Nínive. Vocês lembram de Nínive? Onde Jonas foi lá entregar a mensagem do Senhor, e a invasão babilônica de Judá. O período é assim entre 612 a.C. a 588 a.C. E ele é o único profeta, gente, que inicia seu livro gritando. Não sei se vocês já leram, se observaram. Ele grita, ele questiona o Senhor, ele clama ao Senhor. Então vamos ler? Capítulo 1, a partir do verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Oremos, amados. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa, diante de ti. Acabamos de ler uma porção da tua palavra, que o Senhor possa abençoar de tal modo que ela possa penetrar lá no mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, e gerar transformação de vida. Que possamos sair daqui edificados, aprendendo essas lições maravilhosas que o Senhor tem para nós hoje. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, este livro começa com um clamor, como nós vimos, né? E em alta voz. É o clamor de um profeta que está angustiado. Ele está perplexo. E porque ele grita: até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que pedir ajuda antes de o Senhor me escutar? Eu grito, mas não recebo resposta. Até quando eu vou presenciar, Senhor, toda essa situação? E ele descreve para o Senhor tudo o que está assistindo. E o que ele descreve é muito semelhante com o que nós vivemos hoje e presenciamos hoje. Pode ser que você esteja como ele, inconformado, perguntando: por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com a minha igreja? Com o meu país? Por quê? Por quê? Por que sobe a gasolina? Por que sobe os alimentos? Por que tanta inflação? Por que tanta morte? Por que tanta guerra? E é muito comum quando estamos passando por dificuldades, sofrimentos, injustiças, nós perguntamos os porquês. Nós temos os porquês. Vamos perguntando para o Senhor: mas por quê? Por que tal injustiça? Por que tal sofrimento? O que fizemos para merecer isso? Vemos os ímpios prosperando. E enquanto nós sofremos, lutamos com dificuldade, e nos perguntamos:
Por que, Senhor? Por quê? Por que tanta violência? Por que tanta injustiça? Por que tanta enfermidade? Pragas, epidemias, catástrofes, falta de amor, tanta falta de amor, tantos atentados, tanta desonestidade, tanto roubo. Por que o Senhor vê e não age? Por que não pune de uma vez essas pessoas? Por que permite tanta maldade? E naturalmente, quando nós perguntamos, a gente espera uma resposta. Aliás, nós queremos entender o porquê. Estamos passando por aquela situação, porque estamos vendo tanta desgraça, e queremos certamente a intervenção divina. Sabemos que o pecado traz consequências amargas, até para os justos. E ele não fica sem punição, segundo a palavra de Deus. Não fica impune. Em Gênesis, está escrito que Deus puniu o pecado de Adão e Eva. Está escrito também em Provérbios, capítulo 11, que se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio, o pecador. No entanto, quando nós vemos a demora dessa punição, nós ficamos indignados. E muitas vezes cobramos de Deus. E é isso que o profeta está fazendo nesse momento. Ele viveu lá em Judá, em um dos períodos mais críticos. O reino do norte, Israel, já havia sido invadido pelos assírios. Os assírios, os egípcios, haviam sido também derrotados pelos caldeus e pelos babilônios. Os caldeus se uniram aos babilônios, tornaram-se um povo só. Então a Bíblia que você vê caldeus, outras Bíblias babilônios. Babilônia, babilônica. E Judá com certeza seria o próximo. Os últimos 4 reis de Judá, minha gente, foram homens ímpios. E além de oprimir o povo, eles levaram a nação a se afastar de Deus e a cometer todo tipo de pecado. Razão pela qual havia tanta maldade, violência, injustiça, violação da lei, perseguição aos justos. Não é o que nós estamos passando hoje? Não é o que nós estamos vendo hoje? E pelo que sabemos da história, não havia da parte do povo e de todas aquelas autoridades disposição para o arrependimento. É o mesmo quadro que nós vivemos hoje. O povo vivia como bem entendia e não ouvia a voz de Deus através dos profetas. Por isso Abacuque, sendo um homem justo, sendo um homem de fé, ele não conformado com a situação, resolveu dialogar. Mas com quem? Não com qualquer um, com Deus. E nós percebemos aqui pelas suas atitudes que ele era um homem habituado a falar com Deus, porque ele fala com intimidade com Deus, e ele fala com sinceridade, e ele coloca ali as suas necessidades com toda essa sinceridade, coloca os seus problemas, as suas aflições, e ele não estava desrespeitando o Senhor, não estava, ele estava apenas colocando diante do Deus Todo-Poderoso aquilo que estava lhe tirando a paz, lhe tirando o sono, tirando a tranquilidade. Ele estava clamando por socorro. Vejam que ele fala, socorro. E ele queria uma intervenção divina, porque ele sabia que somente Deus poderia fazer alguma coisa.
Somente Deus poderia mudar a situação daquele povo, o coração daquele povo. Somente Deus poderia dar uma solução. Talvez hoje você esteja como aquele profeta, indignado, aflito com as circunstâncias aí ao redor. Você olha lá para o fundo do túnel, não enxerga uma luz, não vê uma saída, não vê uma esperança. As finanças não vão bem, as dívidas aumentaram. O casamento parece um campo de batalha, cheio de minas, a qualquer hora vai explodir uma. E a enfermidade chegou. E você está aí sem força para lutar contra essa enfermidade. Os filhos são rebeldes, dando preocupações. O trabalho então está estressante. Hoje em dia o trabalho é estressante, cobra-se demais, as pessoas trabalham demais, e chega um ponto que as pessoas não aguentam mais. Seja qual for a situação, com esse homem de fé, aprendemos a primeira lição: leve os seus questionamentos a Deus. Aprenda. Leve as suas dúvidas, os seus temores, as suas indignações, as suas petições. Argumente com Ele. Tenha um diálogo sincero com Ele. Exponha a sua vontade, os seus sonhos, mas com um coração contrito, humilde. Fazendo isso, você está agradando a Deus e reconhecendo que Ele é Senhor sobre a sua vida. Você está reconhecendo a sua fraqueza, a dependência do Senhor, e está depositando nele a sua confiança, crendo que Ele entrará com providência a seu tempo e fará o melhor por você, tenha certeza. E como resultado, receberá dele a paz que guarda o coração e mente. O apóstolo Paulo tinha essa certeza, e assim escreveu aos Filipenses no capítulo 4: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Que lindo. Você tem levado a Deus o que lhe tira a paz, o que tira o sono? Porque às vezes você leva tudo, menos aquilo que está realmente te incomodando e que você não está dormindo. Mas o Senhor quer tudo, você pode levar tudo, todas, não é somente algumas. Você deve achar assim: mas eu não vou preocupar o Senhor com coisinhas banais. Mas o Senhor disse: tudo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições. É tudo. E aqui agora a gente aprende a segunda lição neste livro. Deus responde à oração a seu tempo. Nenhuma oração, meu amado e minha amada, fica sem resposta. Pode até demorar anos, mas é respondida. O Senhor nunca chega atrasado, Ele chega a tempo, na hora necessária. Deus respondeu para Abacuque. Ele disse lá no verso 5: realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo a Abacuque: olha, se você pensa que eu estou indiferente, não estou, não. Eu estou de olho em tudo. Você deve olhar, Abacuque, além do presente. Meu amado,
para você aqui também, você deve olhar além do presente. É isso que o Senhor diz para nós. Olhe além do presente, porque eu estou agindo. Você crê nisso? Ah, meu amado, o Senhor está agindo no seu problema. Ele está agindo nas suas dúvidas. Está agindo aqui no meio de nós, no meio de você que está aí assistindo, no meio do nosso povo, da nossa nação. Ele trabalha dia e noite para o que nele confia. Esse é o nosso Deus. Ele não descansa, Ele não cochila, Ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele tem um mundo em suas mãos e Ele é o Senhor da história. Ele está presente em nossas vidas, aqui na minha, na sua vida, nesta igreja. Nada passa despercebido aos seus olhos e aos seus ouvidos. E hoje eu disse para os meninos na escola dominical: Deus está aqui, Ele vê tudo. Aonde você vai, Ele está ali, está vendo. Não pense que você pode fazer as coisas erradas, se esconder, porque Ele está vendo. Aí eu falei para eles assim: e até se você for no banheiro, Deus está vendo. E aí eles: cadê nossa privacidade? Eu falei: Deus está em todo lugar. Conhece os seus pensamentos, conhece tudo. Então, nada passa despercebido. Você pode ter certeza que o seu clamor, feito com coração sincero, coração contrito, será ouvido e respondido. Deus disse através de Isaías, lá no capítulo 65: e será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Foi assim também que aconteceu com Daniel. Quem conhece a história de Daniel, Daniel estava orando ao Senhor, clamando pelo fim do cativeiro. Quando ele começou a orar, o Senhor já enviou o anjo com a resposta. Só que no meio do caminho o anjo teve que, batalhar um pouquinho para chegar até lá. E quando chega, o anjo Gabriel apareceu diante dele e disse: no instante que você começou a orar e clamar, foi dada a ordem e eu vim para lhe dizer. E aí, passa tudo para ele, toda a resposta do Senhor. Na Bíblia, gente, há vários exemplos de oração respondida. E se você puxar aí na sua memória, com certeza vai se lembrar de muitas orações que o Senhor respondeu, que você fez. Às vezes a gente esquece de marcar os pedidos, e Deus atende mais lá no tempo. Então a gente tem que se esforçar. Olha, Deus respondeu hoje aquilo que eu pedi lá no passado. Não fica sem resposta. O Senhor responde. Eu tenho todas aqui em minha memória. É impossível esquecer como Deus tem trabalhado por nós e respondido o nosso clamor. Continuando, Deus diz: chamei os caldeus para punirem Judá. O pecado não ficará sem punição. Trarei destruição através do povo caldeu, povo forte, povo cruel. E Abacuque ouve atentamente tudo aquilo que o Senhor está dizendo. Vejamos os versículos 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmo o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Povo destruidor, cruel. E Abacuque deve ter ficado branco.
as pernas devem ter tremido. Ele conhecia a fama desse povo. E aí, ao ver que aqui o primeiro conflito estava resolvido, o Senhor respondeu: haverá justiça. Mas e agora? Surgiu outro conflito. Ele deve ter se perguntado: ai, o que eu fiz? Arrumei outro problema. Pedi por justiça. E agora vamos todos morrer. Esses babilônios vão invadir, destruindo tudo que tiver à frente, as plantações, os animais, o povo. Imaginem esse homem apavorado, perguntando e argumentando com o Senhor. E no versos 12, está escrito: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O que ele está querendo dizer? Senhor, será que o seu plano, que este plano seu, em tudo isso, vai destruir-nos? É claro que não, Senhor. Nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado, vai ficar assistindo enquanto eles vêm aqui e nos devoram? Será que eles sairão vitoriosos daqui, das suas guerras tão cruéis? E aqui nós extraímos a terceira lição para nós. Deus responde oração, sim, mas nem sempre a resposta é aquela que nós queremos ouvir. Abacuque não queria ouvir aquela resposta. Ele queria justiça, mas não queria um povo injusto, cruel, vindo fazer justiça no seu povo. Mas naquele momento, é a melhor resposta. Então, o que nós temos que ter em mente? Deus responde oração, mas nem sempre a resposta é aquela que nós queremos ouvir. Mas naquele momento, aquela resposta é a melhor para nós. Amém, amados? Precisamos apenas confiar. A resposta de Deus apavora Abacuque. Ele fica apavorado. Por isso ele faz essa outra pergunta para o Senhor: por que, Senhor? Nós somos perversos, mas eles são piores. Na verdade, Abacuque não estava compreendendo como Deus podia permitir meios tão horríveis para punir o seu povo. Como podia Deus usar um inimigo assim para castigar o seu próprio povo, quando Ele mesmo é puro, é santo? E na sua sinceridade, Abacuque está querendo dizer ao Senhor: eu não concordo com este método. Eu não concordo com o que o Senhor vai fazer. E tem hora que você também fala a mesma coisa para o Senhor: Senhor, eu não concordo. Eu não aceito isto. Eu não quero isto para mim. Nós fazemos isso também. Mas logo Abacuque entende. Ele entende e aceita a justiça de Deus. Ele aceita a necessidade de correção. E a partir daí ele tem uma nova atitude, uma outra atitude. Ele se cala. Ele já falou tudo para Deus. Já colocou diante de Deus todos os seus questionamentos. Então ele se cala e assume o posto de atalaia. Ele sobe a torre de vigia
e se posiciona como uma sentinela para aguardar pacientemente a resposta de Deus. Está escrito lá, 2:1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele quer a melhor posição, e a melhor posição é lá na torre de vigia, onde ele enxerga o horizonte. Ele quer ver o sinal de Deus. Ele quer ser o primeiro a avistar o sinal de Deus. Ele quer ser o primeiro a ouvir a resposta de Deus. Por isso ele se cala no seu interior. Ele não deixa que os pensamentos venham tirar o silêncio da sua alma e venham distraí-lo. Ele se coloca lá como vigia, como atalaia. Ele quer estar prestando atenção no Senhor. E ele quer aguardar vigilante, olhando para o alto, além do horizonte, pois sabe que Deus virá. E diante de tal posicionamento de fé, o Senhor responde. E lhe dá uma visão do que vai acontecer. E lhe ordena, escreva, Abacuque. Escreva para que todos possam ler. Escreva. E hoje nós temos o livro para ler. Escreva. Judá pecou sim, e receberá o seu castigo. É o que ele está falando. Mas os caldeus também não ficarão sem castigo. Também não ficarão impunes. E aí ele anuncia 5 ais para essa nação pecadora. Ai daquele que é ganancioso, que multiplica o que não é seu. Ai daquele que é complacente e ajunta em sua casa bens que não lhe pertencem, bens mal adquiridos. Ai daquele que é violento. Ai daquele que é desavergonhado. Ai daqueles que são idólatras, que diz ao pau, acorda. Meus amados, esses ais valem para a nossa geração também. Valem para os nossos dias. Quem também pratica tais coisas não ficará sem castigo. Mas se houver arrependimento, há salvação, há misericórdia do Senhor. Você se lembra que eu citei a cidade de Nínive lá no começo? Lembram-se quando Deus enviou Jonas? Jonas não quis ir, fugiu. E Deus catou ele ali, ó, pelas orelhas. Vamos lá. Ele foi e entregou a mensagem. O povo se arrependeu. O rei se arrependeu. Se vestiram de saco. Jogaram terra em cima. Mudaram a sua postura. E Deus voltou atrás. E não destruiu a cidade. Jonas saiu inconformado. Jonas falou, mas eu preguei que eles iam ser destruídos e agora o Senhor não destrói? Que coisa é essa? Ficou lá injuriado. Mas o Senhor é aquele amoroso. É um Senhor amoroso, bondoso, misericordioso. Porque eles se arrependeram, Deus voltou atrás. Então, se nós nos arrependermos e voltarmos atrás, também seremos perdoados, tá? E aí fica aquela frase que todos conhecem, que o Senhor disse: o justo viverá pela fé. Então o Senhor fala, sim, os ímpios serão destruídos, mas o justo viverá pela fé. Vamos repetir? Mas o justo viverá pela fé, amados, pela fé. E a quarta lição vem dessa resposta do Senhor: o justo viverá pela fé. O pecador não vai ficar sem punição. Que palavras maravilhosas, que consolo que Deus deu a Abacuque nessa hora. O justo, porém, confia em mim e vive. Isso que o Senhor está dizendo em outras palavras. O justo confia no Senhor e vive.
Essas palavras inspiraram vários cristãos, como Martinho Lutero, dando grande significado à história da reforma, não por obras, mas pela fé. Como também o apóstolo Paulo, que citou o mesmo versículo em sua carta aos Romanos 1,17, ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E na carta aos Gálatas, capítulo 3, ele diz também: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vejam que eles conheciam essa profecia de Abacuque. E o escritor de Hebreus também cita, no capítulo 10, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vejam, meus queridos, que impacto teve no cristianismo essa mensagem do Senhor. E nela você também deve se inspirar. Em todos os momentos da sua vida, principalmente nos mais difíceis, quando você não vê sinal de esperança. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso Deus amado. Ele não deixa você mergulhado no meio dos problemas, no meio das dívidas, da inquietação. Não, Ele sempre tem uma palavra de esperança para você, de conforto, consolo para os nossos corações. E Ele responde às nossas orações, mas precisamos vigiar e nos calar diante dEle para ouvi-lo, porque enquanto os pensamentos estiverem aqui, trabalhando na nossa mente, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Você colocou para o Senhor? Cale-se então e aguarde no Senhor. Aguarde em silêncio. Não deixe que o inimigo coloque questionamentos e você fique: está demorando muito. Eu acho que o Senhor não me ouviu. Eu acho que eu estou em pecado. Não. Aguarde, espere no Senhor. Confia nele. Porque enquanto o nosso coração estiver inquieto, estiver aflito com a situação, com as vozes, ouvindo vozes assim do nosso interior dizendo: o que temos de fazer ou não? Nós ouviremos a voz de Deus? Não, eu vou fazer isso, não, eu vou fazer aquilo. Enquanto você estiver desse jeito, você não vai ouvir a voz do Senhor. Aquieta o teu coração. Aguarde com fé, como um atalaia de prontidão, que olha ali além do horizonte e vê com os olhos da fé que Deus está fazendo. E aí o que Ele vai fazer ainda, porque com os olhos da fé nós enxergamos além do horizonte. Mesmo que você não entenda a forma como Deus está te respondendo, como Ele está agindo, creia que Ele está operando daquela forma para o seu bem. Ele tem um plano nisso. Então aquieta-se. Viva sob essa perspectiva. E depois dessa visão, o que aconteceu? Abacuque, como levita e homem de oração que era, ele, tendo ouvido todas aquelas declarações do Senhor, fez a sua oração final em forma de cântico. E o capítulo 3 é essa oração para ser cantada. Então vejamos lá, 3:2. Tenho ouvido, Senhor, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi-o em meu íntimo, se comoveu. Verso 16. Se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios.
Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ou em outra versão está escrito assim: descanse eu no dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Daqui nós extraímos a quinta lição. Quem vive pela fé tem um cântico de vitória nos lábios, amém? Quem vive pela fé tem um cântico de vitória. Alegra-se no Senhor, o Deus da sua salvação. Apesar das circunstâncias terríveis, como por exemplo, o casamento que não vai bem, os filhos que estão descaminhados, as finanças quebradas, o trabalho estressante que não dá o resultado esperado, o fracasso, os sonhos frustrados, as enfermidades, o luto. Ainda assim, se alegre e faz do Senhor a sua força. E como resultado, saltita como a corça pelas montanhas pedregosas, sem perder a velocidade e sem perder o equilíbrio, porque o Senhor o sustenta. A corça é aquele animalzinho que ele tem facilidade para saltitar, pular em cima das pedras e subir as montanhas. Quando vem o predador, ele corre para lá, e as pernas dele são firmes, ele não cai. E essa é uma situação de contentamento que nós estamos vendo aqui, que só Deus pode dar. É uma situação em que aquilo que nos cerca não afeta o nosso emocional, não afeta o nosso sono, não afeta a nossa paz, a nossa alegria. O que Deus faz, amados, em nós, nos possibilita estar acima das circunstâncias. E elas não tiram o nosso vigor e a nossa força. Pode ser o que for, não vai tirar a sua força, porque o Senhor te põe de pé como a corça. Aquelas pedras que são os problemas, Deus vai fazer você passar por eles sem cair, e você vai se salvar. Então, mesmo que a gente esteja passando por provas diárias, os cristãos passaram, sempre passaram, mas sempre estiveram alegres. Muitos morreram cantando, foram para a arena cantando, foram para a fogueira cantando, sofreram martírio cantando, porque sabia que o justo viverá pela fé. Esse é o nosso Deus. Por isso nós precisamos nos lembrar nos dias maus que Deus é tudo para nós. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Fale para o vizinho aí: se você tem Deus, você tem tudo. Não esqueça disso. E o que Abacuque está nos dizendo é isso: o nosso refúgio, o refúgio do nosso sofrimento é Deus.
Deus está conosco. Ele é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso consolo. É Ele quem firma os nossos passos, amados, sobre a rocha. Mas diante da dificuldade, nós temos que orar, amados. Orar, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tira a nossa paz. E nós precisamos pedir. De que forma? Pedir com sinceridade, com o coração contrito, que Ele faça tudo de novo. Tudo que Ele fez no passado para o povo, as libertações, a salvação que Ele deu, o profeta está falando: aviva, Senhor, a tua obra em nós. Faça de novo, Senhor. Intervenha com o seu poder, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia a nosso favor. E seja qual for a resposta, o justo viverá pela fé. Não nos esqueçamos disso. E eu não sei o que você está sentindo nesse momento. Como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? A sua vida profissional, financeira, emocional, o seu relacionamento entre amigos, familiar. Mas sei que você, pela fé, pode orar como Abacuque e ter as suas forças renovadas, ter a sua fé restaurada. Se você deseja que o Senhor intervenha, que traga o refrigério, a paz e renove as suas forças, feche seus olhos nesse instante e ore comigo. Ore aí em seu coração, no silêncio, para o Senhor, só para Ele ouvir. Faça essa oração. Vamos fazer essa oração de Abacuque. Vamos falar para Ele: Senhor, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, misericordioso. Agora, Senhor, que eu ouvi a Sua mensagem, que a Sua mensagem foi entregue aqui, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que eu preciso tanto da Sua ajuda, ajuda-me novamente, Senhor, como o Senhor fez lá no passado. Faça tudo de novo. Mostre o Seu poder. Mostre que o Senhor pode me salvar. Mesmo na Sua ira, lembra-te da Tua misericórdia, Senhor. E eu vou descansar no Senhor, no dia da angústia. E ainda que as figueiras tenham sido totalmente destruídas, não haja flores nem frutos, embora as colheitas sejam fracasso e os campos estejam aí imprestáveis, sem plantação, sem nada para comer, mesmo que esteja faltando o arroz, o feijão, a carne, o dinheiro, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, mesmo que tudo tenha sido destruído e só ficaram os cacos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor. Ficarei feliz em Ti, pois o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. E eu declaro hoje aqui que o Senhor é realmente a minha fortaleza, a minha rocha, a minha força. Somente o Senhor pode renovar as minhas forças, pode me colocar de pé novamente.
pode me levar seguro pelas pedras, pelos problemas que elas representam na nossa vida, e que eu possa sair vitorioso lá no final. Somente o Senhor pode me dar essa velocidade da corça, me fazer pisar em segurança, mesmo nesse solo montanhoso de problemas que me cercam. Por isso eu entrego hoje em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus familiares, entrego os meus problemas, entrego a minha família, a minha igreja, confiante que o Senhor vai operar, fará maravilhas, que as suas promessas serão todas cumpridas. E confiante assim, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. E no nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, 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 amém. Querido, se você fez esta oração, passe agora a confiar no Senhor. Tem um cântico de vitória. Nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que levar os nossos problemas para Deus, os nossos questionamentos, as nossas indagações. Vamos ser cristãos realmente de oração, vamos interceder para que Deus não nos deixe sucumbir e nem perecer por conta do nosso pecado, mas que Ele nos perdoe e restaure a nossa vida. Vamos orar por um avivamento, gente. Vamos orar em nossa vida, em nossa igreja, para que Deus avive essa obra. Faça tudo de novo. Vamos esperar a resposta do Senhor com fé, cantando o hino da vitória. Vamos cantar o hino da vitória? Amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invadiu o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar
o que Deus irá fazer. O Senhor vai fazer, você pode esperar, amado. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 Não importa mais qual seja o seu sofrimento, qual sejam os seus questionamentos, entregue tudo ao Senhor, confia nele, e não importa a resposta que Ele vai te dar, não importa, não importa, olhe para o futuro, olhe com os olhos da fé, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque o que Ele tem para você é o melhor, o plano dele é o melhor. Se Ele está disciplinando, se você está chorando, se está doendo a disciplina, se humilhe diante do Senhor, se arrependa, porque Ele é um Pai misericordioso, Ele perdoa, e aí, gente, Ele vai colocar um cântico nos seus lábios. Se você se calar diante do Senhor, aguardar nele, com fé, confiante, você sempre terá um cântico nos seus lábios. Você sempre vai cantar. Campbell Morgan disse que quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ele ficava perplexo, mas quando ele esperava em Deus e o ouvia, ele cantava. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus maravilhoso, que tenhamos sempre o louvor nos nossos lábios, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos ajude a caminhar olhando para o Senhor, a crer que o Senhor tem o melhor para nós. Que o que ouvimos aqui possa falar bem alto ao nosso coração, possa transformar a nossa vida, possa nos fazer mais justos e viver pela fé. Que a murmuração caia dos nossos lábios, que as reclamações caiam e que possamos confiar mais em Ti, louvando sempre, agradecendo. Não importa o que está acontecendo, nós estaremos sempre louvando, agradecendo ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, hoje e eternamente. Amém. Que Deus o ajude a fazer o mesmo que Abacuque